Olá, eu sou a Giviana. Vamos à leitura de Sagitário. Vamos lá, Sagitário. Lembrando que é uma leitura coletiva, tá, meu amor? Pega o que fizer sentido para você, olha a lua, olha ascendente, deixa o like, te inscreve, ativa o sininho. Passa no Magia das Cartas com Giviana, que também tem vídeo lá para vocês. Vai lá espiar, ver o que te interessa no vídeo. Tá bom, meu amor? Tá bem legal as leituras lá no Magia. Não sei se para todos os signos, mas para a maioria tá muito bom. Vai lá espiar. Vai lá espiar, meu amor. Segunda-feira. Pega o que fizer sentido. Não fez sentido, joga para o universo. Olha a lua e ascendente, que é importante. Por quê? Por que, Gi, que é importante olhar a lua e ascendente? Ai, que coisa linda você conhecer alguém. Um grande amor. Em breve, se prepare. Uau! Porque o que eu posso não ter dito no solar, eu posso estar falando na lua e no ascendente. Vamos lá. Surpresa! Adoro! Bons ventos estão chegando para você. Prepare-se para uma surpresa. Que legal. A carinha dela. Que bonitinha. Então tem uma surpresa e é desejo. Pergunte a si mesmo quais são os seus 3 maiores desejos e os escreva em papel. Aguarde boas surpresas. Lei da atração, isso aqui não. Eu tenho um caderninho, tem até uma caixinha. Eu escrevo as minhas coisas ali, depois quando se realiza, eu vou tirando da caixinha. É bem assim. Então a gente tem surpresa. Quando a gente fala assim, ó, segunda-feira, né? Início de semana. Não quer dizer que vai acontecer tudo para todo mundo na segunda-feira, né, gente? É uma leitura coletiva, então tem pessoas que vai acontecer na terça, na quarta, na quinta. Eu sempre dou 7 dias e sempre tenho bons resultados das leituras coletivas. O povo fala bastante lá no meu zap, né? Gi, tu falou que era segunda, mas foi na terça, foi na quarta que aconteceu. Tá tudo bem, tá? É coletivo. Não vou acertar para todo mundo ali no ponto, né? O carro. Essa carta é muito boa. Mas aqui fala de uma decisão importante de vocês, tá? Aqui fala de manter, ó, presta atenção. O que acaba acontecendo? A carta do carro normalmente é uma carta de vitória, de alegria, de bons resultados, tá? Só que esses bons resultados, eles dependem das tuas decisões. Tá muito claro aqui, ó. Vou por ali ou vou por aqui? Escolho isso ou aquilo, né? E aí, no momento em que eu escolho, eu tenho que seguir. Aí eu não posso olhar para trás. Né? Aqui a gente tem a representação de uma moto. Né? Tu vai olhar para trás, tu vai cair dessa moto. Tu vai te distrair aqui depois da tua escolha, tu pode cair do cavalo. Né? Imagina que tu tá em cima de um cavalo. Tu tomou uma decisão. Tu vai correr com aquele cavalo em direção àquilo que tu escolheu. Né? Tu não pode te distrair. Então aqui, cuidado com as distrações, tá? Aqui vem a realização para vocês. Deixa eu arrumar esse fio aqui. Tá me incomodando esse fiozinho aqui. Vou botar ele para cá. Pronto, aqui ele não me incomoda mais.
É uma carta de vitória, uma carta de realização, de êxito, de eu conseguindo aquilo que eu queria, de eu dando movimento para algo que eu estava desejando, para algo que eu estava querendo, eu indo nos lugares, né? Falando com as pessoas, fazendo, me movimentando. O carro traz movimento, tá? Vamos ver aqui o que mais. Ó, Cavaleiro de Ouros. Aqui a gente já tem o contrário daquele movimento ali. Aqui a gente tem um movimento mais pé no chão, né? Porque esse cavaleiro aqui, ele não corre. Tá vendo ali que ele tá cheio de ferramentas, né? Aqui ele vai construindo devagar, sem correria, aos poucos, entende? Então, é sobre isso que a gente estava falando aqui, sobre as minhas decisões, né? Eu tenho, aqui ela parou para poder decidir, e aí veio o cavaleiro aqui. Então, o que que a gente está falando aqui? De dar essa parada, pensar pensar qual é a meu próximo passo, qual é a minha próxima atitude para realizar aquilo que eu quero, para ter aquilo que eu quero, qual é o próximo passo que eu vou, né, fazer, qual é a minha próxima atitude aqui, sem pressa, sem correria, entende? Porque o Cavaleiro de Ouros é isso, gente. Ele analisa, ele verifica, ele antes de se comprometer num negócio, antes de, né, fazer um acordo, antes de comprar uma casa, antes de comprar um carro, antes de namorar com alguém, antes de assumir qualquer tipo de compromisso, o que que ele faz? Ele analisa com calma, com paciência, com sabedoria, to, toda a situação. Ele planeja, né? O Cavaleiro de Ouros fala sobre planejamento, entende? Então aqui está falando para vocês se planejarem, sem pressa, sem correria, sem, entendeu? Ó, para tomar alguma decisão, alguma atitude aqui, aqui vem escolhas para vocês. A gente já está falando isso desde o início da leitura. Aqui vem escolhas para vocês, que vocês vão ter que ter toda a paciência do mundo e tranquilidade para poder decidir, né? Se eu vou fazer aquele acordo com aquela pessoa, coisas complexas e coisas simples do dia a dia, né? Tô numa loja aqui, vou comprar um negócio, vou escolher com atenção, vou verificar se não está quebrado, vou verificar se não tá, se não tem nenhuma avaria, né? Porque depois eu vou chegar em, senão depois eu vou ter que chegar em casa, eu vou ter que destrocar o troço. A coisa, a roupa, o sofá, a máquina que eu comprei, né? Aqui também fala de ter cuidado se vocês devem ou não devem fazer a compra, que às vezes a gente quer, mas não deve. Por quê? Porque vai mexer no orçamento. Ó, Ouros, vai com calma, planeje melhor essa compra. Tu tá precisando disso agora? Ou é um capricho? Sabe? Então tem coisas que a gente tem que primeiro planejar. Olhar para aquilo ali e dizer, não, mas peraí, né? Vamos se planejar. Entende? Vamos, tá? Então aqui a gente fala
de compras. Aqui a gente fala de coisas que eu tenho para decidir, que eu vou ter que ter muita calma e muita paciência, e muita sabedoria e muito planejamento. Porque até uma coisinha simples aqui que tu for comprar pode sair, fugir do teu orçamento e estragar todo o teu orçamento do mês. Entende? Ó. E aí tu te arrepender depois. O arrependimento tá aqui. A carta do arrependimento, né? O Hierofante. 7 de ouros. Lembra da paciência que eu estava falando aqui, ó. Pensar muito bem, tá? Aqui vem uma proposta para vocês. Vocês têm que estar em equilíbrio para verificar se essa proposta é uma proposta produtiva, é uma proposta boa. Entendeu? Tá, meu amor? Para depois não se arrepender. Não chorar as pitangas e não chorar o leite derramado, né? Que aqui é vinho, mas normalmente a gente chama de não chorar o leite derramado, essa carta, né? Eu posso me arrepender aqui. Entendeu? Por quê? De não ter tido a paciência necessária, a avaliação necessária da situação. Essa carta aqui, ela também fala o que a gente estava falando das finanças. É um 7 de ouros. Já tem um plantio aqui, ó. Tem todo um plantio aqui, tá vendo? Olha que coisa linda essas uvas. Mas elas ainda não estão maduras, né? E aí eu vou comprometer aqui o meu salário comprando uma coisa que talvez agora eu não necessite. Eu vou comprometer aqui, né, o meu orçamento do mês, sendo que eu ainda nem recebi. Eu sei que eu vou receber, eu sei, né, eu trabalhei, eu sei que eu vou receber, Gi, tá? Eu sei que eu tenho dinheiro para receber aqui de alguma situação, ou do meu trabalho, ou de uma venda, ou de alguma coisa, mas eu não posso comprometer isso aqui, que ainda nem veio para mim, que eu ainda não estou podendo pegar e tirar da árvore ali, entendeu? Eu não posso pegar essas uvas aqui agora, nesse momento, elas ainda não estão maduras. Então não chegou o tempo de eu tirar elas dali. Entendeu? Então eu ainda não tenho, eu sei que eu tenho para receber, mas eu ainda não tenho em mãos. Entende? E aí eu já vou comprometer isso com uma compra aqui, porque aqui ela tá numa loja, né? Se tu prestar bem atenção, ela tá numa loja, escolhendo o que ela vai comprar. Entendeu? Então tenham cuidado para não comprometer o salário de vocês, o dinheirinho de vocês, tá? O que vocês ainda não conseguiram. Isso serve para qualquer coisa, tá? Calma que tu vai conseguir comprar aquilo ali que tu quer. Mas agora me parece que não é o momento, tá? Espera um pouquinho mais. Tá, meu amor? Tá, meu coração? Peixes e Áries, Virgem e Escorpião, Áries e Escorpião, tá? Passa lá no Magia das Cartas com Giveira, que tem vídeo lá também para vocês, e até amanhã, coração.